Olá pessoal, aqui é o Wallace Miranda, o seu endocrinologista. Vamos comentar hoje sobre atividade física e pré-diabetes. Lembre-se de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais. E aí pessoal, tema de hoje, atividade física e pré-diabetes. Vamos inicialmente falar do pré-diabetes, né? Pré-diabetes é aquela situação em que a pessoa não tem diabetes, mas também não tem suas taxas normais. Então é aquela glicemia de jejum que ainda não está acima de 125, é menor que 125. Então, de 100 até 124, a pessoa está ainda com pré-diabetes. E aquela curva glicêmica, aquele exame que você faz, toma um líquido doce, 2 horas depois, mede de novo, a glicemia ainda está abaixo de 200, entre 140 e 200. Então, isso daí seria o pré-diabetes. Além disso, a hemoglobina glicada, se ela tiver 5,7 até menor do que 6,5, porque maior ou igual a 6,5 já é diabetes, nós temos essa situação de pré-diabetes também. Então, essas três situações nós temos o pré-diabetes. A pessoa não tem as taxas normais, mas ainda não é considerada diabética, tá certo? Então, nessa situação do pré-diabetes, por que é importante essa atividade física? Primeiro que para todo mundo é importante a atividade física. Agora, para o pré-diabetes, a gente pode até reverter essa situação se tiver uma perda de peso de 7%. Então, a gente tem que mirar naquela perda de peso de 7%. Conseguiu perder 7%, você diminui muito os desfechos cardiovasculares e também você pode até prevenir esse diabetes voltando a ter as taxas normais. Então, tem que ter esse objetivo mesmo de perda de peso para a gente conseguir prevenir o diabetes, certo? Mas só que é o seguinte, você está lá, resolve fazer atividade física. O primeiro ponto que você tem que pensar, na realidade, é se não tem nenhum impedimento. Como assim algum impedimento? Avaliar o risco cardiovascular. Por exemplo, se você já tem muito tempo de diabetes, se você já tem histórico familiar de pessoa com infarto, com AVC, então você tem que avaliar esses desfechos cardiovasculares, se fuma, né? Se tem o tabagismo como hábito, então para ver se pode realizar qualquer atividade física mesmo. Então, antes de iniciar a atividade física, converse com o seu médico, com o seu endocrinologista para receber as orientações, certo? E nós temos dois tipos principais, vamos dividir assim para ficar mais didático. Nós temos os exercícios aeróbicos, né? Caminhada, corrida, natação, bicicleta, por exemplo. E tem atividade física resistida. Seria aquele com peso, aquele com elástico, aquele que você utiliza o peso do próprio corpo, certo? Então são atividades físicas resistidas. Então o ideal é que a gente faça a união desses dois tipos de atividade. Então tenha tanto atividade aeróbica como também atividade física resistida. Essa resistida, pelo menos umas 2 vezes na semana, ideal 2 a 3 vezes na semana. E essa atividade física aeróbica, pelo menos uns 150 minutos por semana. Ou seja, você pode dividir segunda até sexta-feira para fazer essa atividade física aeróbica, 30 minutos por dia. Se conseguir fazer mais, melhor ainda. E a atividade física resistida você pode colocar também na semana. O ideal é que você não deixe 2 dias sem atividade física, tenha uma certa regularidade, uma certa rotina. Ajuda também. Então é importante para ajudar a perder peso, ajudar a melhorar o metabolismo, diminuir a resistência insulínica, prevenir a sarcopenia. Então essa junção dessas duas atividades seria o ideal. Então procurar fazer tanto atividade física aeróbica como atividade física também resistida, certo? Por isso que a gente tem que ter toda essa orientação, tem que ter esse acompanhamento, tá certo? Se a gente consegue atingir esse objetivo, a gente consegue até prevenir esse diabetes, pode ficar na situação, na realidade, de taxas normais. Outro ponto muito importante, tem pessoa que por motivos diversos não consegue realizar atividade física, certo? Então, algum problema na locomoção, tal, não consegue realizar atividade física. Vamos tentar, pelo menos, ficar muito tempo sentado, ficar muito tempo realmente na inatividade. Então, procurar fazer alguma coisa. Por exemplo, se você está lá trabalhando o dia todo no computador, procura, pelo menos a cada 30 minutos, ficar em pé, dar uma volta, tentar fazer alguma coisa nesse sentido. Outro ponto, por exemplo, você pode colocar algumas atividades físicas que você não fazia antes.
na sua própria ida ao trabalho, por exemplo. Se você, no caso, você tem elevador e tem escada, se você conseguir subir de escada, vai de escada. Então, tentar acrescentar essas movimentações, certo? No seu dia a dia, evitar ficar totalmente sedentário, totalmente parado, porque quanto maior o nosso tempo parado, maior o risco cardiovascular. Eu vou fazer um vídeo especificamente falando sobre isso, esse nosso tempo sentado e o risco cardiovascular, tá certo? Então, pessoal, a dica de hoje é faça atividade física. Se você tem essa situação de pré-diabetes, é mais importante ainda porque você pode prevenir, pode voltar a ter taxas normais, com foco nessa meta de perder os 7% do peso para ficar com as taxas normais. Lembre-se sempre, converse com o seu endocrinologista e siga aqui as dicas do canal.